à frente a gente faltou essa comunicação, não sei se é matemática 1, matemática 2, álgebra, tá, mas aí nós vamos trabalhar, ele falou para mim que está fazendo uma revisão com vocês de Bhaskara, né? Então vocês estão trabalhando com equações de segundo grau, de forma específica, resolver essas equações de segundo grau, ok? Então, os exercícios que ele me passou, não tem no livro de vocês, não tem, eu vou passar todos no quadro, vocês têm livro, né? Já estão com o livro. Mas hoje nós não iremos utilizar, eu vou colocar os exercícios no quadro, e eu vou dar um tempinho para vocês resolverem isso, perfeito? Qualquer dúvida, vocês ergam a mão, o pessoal de casa aí está me ouvindo novamente? Manda um ok. Beleza, se tiver alguma dúvida, chama aí, a gente vai conversando. Eu entendi o que é para fazer, professor. Vou colocar no quadro. Vou colocar no quadro. Ah, tá. Nós vamos trabalhar a revisão de equações do segundo grau, né, de forma mais específica, utilizando a expressão de Bhaskara. Então, eu vou escrever aqui no quadro os exercícios e vou dar um tempinho para vocês resolverem. Beleza, professor. Oi. Thiago, eu vou escrever no cantinho aqui. Eu não sei qual que era a sua tarefa. Se eu puder ajudar, com o maior prazer. Ó, eu posso só escrever o exercício aqui no quadro para o pessoal ir fazendo, aí depois você vem? Pode ser? Tô com medo desse fio. Pessoal, vamos lá. 2 exercícios. A princípio, eu vou deixar vocês trabalharem sozinhos neles. Daqui a pouco eu venho respondendo, explicando, esclarecendo as possíveis dúvidas aí, ok? Quem havia me perguntado alguma coisa que está com dúvida? Pode vir. Eu não vou conseguir ir por causa desse microfone aqui. Vai que eu ajude alguém também com sua resposta. Mas eu anotei aqui, tipo assim, o senhor Limanense no sítio, ele vai dividir em dois lotes, e assim, e agora vai ficar com o lote 1. Só que eu não consegui fazer essa conta para transformar nesses números, eu não consegui dividir nenhum, fiz vários cálculos e não foi. Tá, o que ele pergunta, o que ele pede para fazer no exercício? Os lotes... Qual que é o perímetro do lote 1? Só que eu tentei fazer várias vezes, eu não consegui. Tá, isso aqui, pelo visto, é um quadrado. Porque ele tem 2 lados iguais. É um quadrado e tem um retângulo. Isso. Só que eu não sei desenhar. Sem problema. Qual que é essa altura aqui, ó? 2x. E esse cara aqui? X mais 7. E esse aqui? Aí x mais 3. X mais 3. Aí ele não falou mais nada nesse exercício? Não, esse aqui é o perímetro do lote 1. O lote 2 ali tá só de enfeite. Ô, professor, Oi. eu também tive dúvida nessa questão.
Eu também, mano. Tava mó complicado esse bagulho aí. Eu acho que esse bagulho aqui... Vamos lá. Creio eu... Ele passou no quadro ou pegou do livro? Não, ele era no Classroom, tarefa diária. Tá. Porque aparentemente... O senhor Guimarães tem um sítio e quer dividi-lo em 2 lotes para apresentar seus filhos, Glória e Afonso. Os lotes, apesar de diferentes, terão a mesma área. Ah, tá. Então você vai montar um sisteminha de 2 equações. Eles têm mesma área. Pode. O que significa ele ter mesma área? Significa... Qual que é a área de um quadrado? Base... Comigo? Pode, à vontade. Pessoal que está em casa também, esse exercício aqui, ó, que a colega está falando dos lotes, eu vou explicar para ela e se vocês puderem prestar atenção aí, que alguns anunciaram que tem dúvida. Esse lote que é maior, eu vou desenhar aqui. Não. Aqui é 2 ou 2x? É 2x Tá. e x mais 7. Beleza. Aí o outro é x mais 3. Aham. Pessoal de casa aí, só um minutinho que estão fazendo a chamada aqui. Eu já auxilio nesse exercício, tá? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Vocês estão escrevendo. Eu estou longe do computador. Não estou lendo, mas eu vou lá ler a mensagem. Beleza, Felipe. Se vocês puderem me chamar no áudio aberto, fica melhor para eu ouvir, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida. Às vezes eu não consigo acompanhar o chat porque eu estou um pouco longe do Note, mas eu vou estar olhando com frequência. Pode ser que pelo chat eu demore um pouquinho para responder. Por nada, sem problema. Pessoal, dá uma pausa no que eu pedi aí. Ah, ficou com falta. Dá uma pausa no que eu pedi desses 2 exercícios e vamos esclarecer essa dúvida aqui, ó. Um exercício que estava no Classroom de vocês, e aí ele fala que o fulaninho lá vai dividir o terreno para a Glória e para o Afonso, que são os filhos dele. E aí ele só me dá essas informações. Ele me pergunta o que? O perímetro do terreno? Tá, o perímetro do lote 1, que é esse lote retangular aqui. Por mais que não pareça, ele é um retângulo, e esse aqui, que é o 2, é um quadrado. Pessoal, o que eu quero que vocês prestem atenção? Tem uma informação muito importante no texto, que ele diz que as áreas dos terrenos são iguais. Então, independente do formato, a área do terreno 1 é igual à área do terreno 2. Como que eu calculo a área de um quadrado? Base vezes altura. Então, qual que é a área do 2? X mais 3. Multiplicado. Eu vou pôr ao quadrado. É. Porque x mais 3 vezes x mais 3 é x mais 3 ao quadrado, né? Depois a gente desenvolve isso, beleza? E aí ele falou que isso é igual à área do primeiro lote, que é um retângulo. Como que eu calculo a área de um retângulo? Base, que a base pode estar embaixo, mas aqui eu sei que ela vale x mais 7, porque esses lados são paralelos. O pessoal de casa aí pode falar, eu estou atravessando. Não, era só para falar a mesma coisa que o senhor. Beleza, então é x mais 7 vezes 2x, que é a altura, não é? Como que eu desenvolvo isso aqui? Vou rabiscar aqui no canto, aqui, ó, vou para cá. Ficou uma bagunça que eu não esperava resolver esse exercício agora, mas vamos lá. X mais 3 ao quadrado. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual ao produto do outro lado. 2x ao quadrado, mais 14x. Pessoal, o que é isso aqui? É uma expressão do segundo grau, uma equação do segundo grau. Vamos organizar ela, ó. Todo mundo que tem x, colocar todo mundo para um lado.
e o outro lado igual a 0. Por quê? Porque na hora que eu fizer isso, eu vou trazer esse daqui para cá, ó. X ao quadrado menos 2x ao quadrado. Já vou agrupar os termos semelhantes, tá? Mais 6x menos 14x. Mais 9 igual a 0, porque não ficou ninguém no segundo membro. Ok? X ao quadrado menos 2x menos x ao quadrado. Menos 8x, que é menos 14 mais 6, mais 9. Daqui para frente eu não vou fazer. Mas o que vai acontecer? Você vai encontrar, você vai aplicar o delta, que é o que a gente está fazendo no exercício 1 e 2 aqui. Né? Delta, b ao quadrado, menos 4, menos, vezes a, vezes c. Encontrou o delta, você vai encontrar o x1 e o x2. Beleza? Ok? Aí essa análise do x1 e do x2, você vai substituir aqui. O x1 que você encontrou e o x2. Tomem cuidado com o x negativo que vocês encontrarem, porque provavelmente vocês vão encontrar um positivo. Eu não calculei, eu estou imaginando que pode ser os dois positivos também, tá? Mas provavelmente vai ser um positivo e um negativo. Quando vocês pegarem esse negativo, muito provavelmente que esse negativo, na hora que você substituir aqui, ó, 2 vezes qualquer número negativo, isso daqui vai dar o quê? Vai dar um número? Não, o 2 é positivo e o x é negativo, o resultado vai ser negativo. Ó, o 2 tem o sinal mais. Mais vezes menos, sinais diferentes, o resultado é negativo. Se aqui der alguma raiz negativa, ela não vai interessar pra gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não, né? Pela cara de vocês. Vamos resolver. Delta. Como que eu calculo delta? P ao quadrado. Quem que é o B? Oi? Não é mais fácil fazer soma e produto? É mais rápido, mas... Mas eu vou fazer por delta, que se eu estou explicando o produto, a multiplicação aqui, o pessoal está se confundindo um pouco. Eu vou fazer o delta passo a passo, porque eu ia fazer isso nos primeiros exercícios também. Mas se você conseguir aplicar soma e produto, perfeito, você vai ganhar um tempo da pega. Eu faria por soma e produto também. Mas eu vou fazer para o delta aqui para ficar bem explicadinho, tá? Pessoal, vou até escrever a expressão do delta. B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Quem que é o delta? Ó, esse exercício aqui, recapitulando, não é nem o 1 nem o 2, é o exercício que vocês trouxeram de dúvida aí. Quem que é o B? Menos 8 ao quadrado, mais 64, porque menos com menos, mais 8 vezes 8, 64. Menos 4 vezes menos 1, que é o meu A, vezes 9. Posso fazer direto aqui, pelo menos isso? 4 vezes 1, esquece o sinal. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Menos com menos, mais. Então, 64 mais 36, vai dar 100. 64 mais 36. Meu delta vale 100. Meu delta valendo 100, eu vou calcular meu x1 e meu x2. Vou vir para cá também, a bagunça que está virando. Quem que é o meu x? Menos b, então vai ficar 8. Mais ou menos, raiz de delta, raiz de 100. Quanto que é a raiz de 100? 10. Mais ou menos 10 sobre menos 2. Então, uma raiz minha vai ser 8 com mais 10, 18. Dividido por 2, vai dar 9. Mas aí não tem um sinalzinho de menos aqui? Vai dar menos 9. Essa raiz não me interessa, eu já vou anunciar para vocês. Por quê? Pessoal, substitui o x por menos 9. Quanto que vai dar essa multiplicação? 2 vezes menos 9. Menos 18. A gente está falando de comprimento de um terreno. Existe comprimento negativo? O comprimento ele vai ser qualquer número maior que 0. Não tem como eu ter um terreno com menos 3 metros de comprimento. Ele pode ter 3 metros. Menos 3 não. Então era essa fala que eu estava tendo no início. Que se você chegasse numa raiz negativa, muito provavelmente ela não ia te interessar. Porque algum lado da sua figura ia se tornar negativo. Ó, menos 9 mais 3, quanto que vai dar? Menos 6. Se não fosse nada. Não tem, a gente está falando de distância, não pode ser negativo. Então essa raiz aqui não interessa. Então vamos calcular o x2.
Bom, aqui eu usei o positivo, né? Vamos pegar o negativo aqui, ó. Eu devo 10 e paguei 8. Quanto que eu estou devendo? Menos 2. Menos 10, estou usando o negativo agora. Menos 10 mais 8. Menos 2 em cima. Menos 2 dividido por menos 2, 1. 1 pode ser. Substitui 1 aqui. 2, então esse lado aqui vale 2. Esse lado aqui vale 1, esse lado aqui vale quanto? 8. Esse cara aqui vale 8. Esse cara aqui vai valer 4 e esse cara aqui vai valer 4. 2 vezes 8, 16. 4 vezes 4, 16. Então, eles têm a mesma área. Agora, a gente vai responder a pergunta do exercício. Era o perímetro do terreno do lote 1, que é o retângulo. Então, é 2 mais 8, 10. Mais 2, 12. Mais 8, 20. Eu não sei se ele colocou metros, o que ele colocou, mas é 20. Tem que ter o 20 aí. Beleza? Então, a gente caiu numa quadra... Oi. Eu não entendi aquele 6x ali no início. Ali. Aqui? É. Porque esse 6x veio quando eu desenvolvi isso aqui, ó. Tá vendo minha mão? X mais 3 ao quadrado. Quadrado do primeiro é x ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, ficou 2 vezes 3, 6. 6 vezes x... 6x. Lembra dessa definição? Se você não lembrar dessa definição, você poderia pegar esse x mais 3 aqui. Fica muito ruim aqui embaixo enxergar? Não, tá bom. Ó, x mais 3 ao quadrado, o que é x mais 3 ao quadrado? É x mais 3 vezes x mais 3. Aí você vai fazer a distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, todo mundo é positivo, então vai estar sempre somando. Mais 3x. Agora o segundo, né? Eu fiz esse aqui com os dois, ó. Agora, x vezes 3, 3x de novo. 3 vezes 3, 9. Esses termos aqui são semelhantes, então vou agrupar eles. X ao quadrado mais 6x mais 9. Que é como eu escrevi o primeiro membro lá da sua pergunta. Ah, tá bom. Eu não tava lembrando. Beleza? Tranquilo? Beleza. Aí eu peço desculpa pela bagunça na resolução desse exercício, porque eu achei que ia ser rápido, eu já me perdi tudo aqui, mas deu para entender? Depois vocês fazem isso de forma organizada. Eu vou apagar todo esse exercício, que aí é para vocês quebrarem a cabeça mesmo depois. Oi. O senhor poderia mostrar como que ficaria pela soma e o produto? Tá, então a soma e o produto eu tenho que olhar só isso aqui, ó. Eu fui, organizei toda a minha expressão e aí eu cheguei nesse cara aqui, ó. Vou escrever ele aqui em cima. Menos x ao quadrado, menos 8x mais 9 igual a 0. Vou apagar aqui de baixo agora. Então, a soma e o produto, para quem tem certa facilidade com isso, o que a soma me diz? Que se eu pegar o coeficiente b de forma negativa e dividir por a, vai dar a minha soma das... eu falo soma e produto, eu estou falando de soma e produto das raízes, tá, pessoal? E o produto é C sobre A. Vocês já vão entender isso aqui. Então, quem que é o meu B? Meu B é menos 8. Menos 8. E eu já tenho um menos aqui na frente. Então, eu procuro dois números que somados deem 8. Opa, aqui vai dar menos 8, desculpa. Por quê? Porque meu A é negativo. Dois números que quando eu somar, dá menos 8. E dois números que quando eu multiplicar, vai dar menos 9, porque é o C, que é esse 9 aqui, dividido por menos 1. Tem gente que olha isso aqui e já consegue enxergar dois números que eu somo e dá menos 8, e que eu multiplico, que dá menos 9. Quais são esses números? Nós já sabemos que é o 1 e o menos 9. Menos 9 mais 1, menos 8. Estou somando. Menos 9 vezes 1, menos 9, que é o produto. Só que não adianta você saber enxergar ou decorar a expressão que a soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A, porque você pode chegar em valores aqui que aí você fica travado em enxergar. Então, quais são os dois números que eu vou somar que vai dar aquela resposta? E quais são os dois números que eu vou multiplicar que vai dar aquela resposta?
Então, às vezes, você vai perder tanto tempo pensando na soma e no produto, que se você fizesse por delta, você ia ser um pouco mais trabalhoso, só que ia sair mais rápido. Entenderam o que eu quis dizer? Agora, se você é um aluno que olha para a soma e para o produto e já tem essa facilidade de enxergar isso, faz por soma e produto, que aí vai ser mais rápido. Tá? Mas é uma ferramenta para quem está afiado, assim, olha para o número e já sabe. Beleza? Posso apagar? Apagar esse... Esclarece. Quem que perguntou lá de casa? Não da minha casa, né? Da casa de vocês, né? Fui eu, Qual que é seu nome? Eduarda. Eduardo, esclareceu sua dúvida? Sim, professora, obrigada. Por nada. Então agora já fizeram 1 e o 2? Os dois? Que maravilha. Então vamos lá, então. Falaram não aí? Vamos lá. A soma de um número... Bom, que número que é esse? Conheço? Não, né? Então x. Soma é mais. A soma de um número com o seu quadrado. Isso é igual a 90. Equaçãozinha simples. Vou trazer o 90 para cá, vou reordenar os termos aqui. Vamos aplicar o delta aqui. Não quero fazer por soma e produto, tá? Poderia fazer por soma e produto, mas eu não quero. Por quê? Eu vou ter que... A soma vai valer menos 1 e o produto vai valer menos 90. Vão ficar números grandes, né? Para pensar nisso. Vamos por delta, vai ser mais simples. O que o delta me diz? B ao quadrado. Lembra dessa expressão direta ou preciso escrever ela aqui? Então tá. B ao quadrado. Meus coeficientes aqui, só para não se perder. O A vale 1, o B também vale 1 e o C vale menos 90. Então, B ao quadrado é 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 90. Então, vai ficar positivo. 4 vezes 90, 360. Então, meu delta vai ser 361. 19. Isso. Eu achei que você estava me perguntando. Você ia falar, desculpa. Faz quanto eu não falei. Então, qual que é a raiz de 361? Diz isso mesmo, parabéns. Então, meu x menos b, mais ou menos. Pessoal, 20 vezes 20. Tem alguns números, eu vou até tirar a máscara um pouquinho, que eu estou longe de vocês. Tem alguns números que a gente tem que olhar para a cara dele e já saber quem é a raiz desse camarada. Né? O 361, ele não é bem um desses caras, mas pensa comigo, 10 vezes 10, 100. 20 vezes 20, 400. Então, eu já sei que a raiz do 361 está entre 10 e 20. Beleza? Isso, mas aí mas agora vamos tentar restringir isso mais um pouquinho. Ele está mais perto do 400 ou ele está mais perto do 100? Então, ele vai estar mais perto de 20. Dos números que estão perto de 20, antes de 20, né? Então, tem que ser o 19, o 18, o 17. Eu preciso multiplicar esse número por ele mesmo e ele tem que terminar com 1. Quando que isso vai acontecer? Quando for o 9, final 9, ou final 1. Porque final 1 também termina com 1 nessa multiplicação. Só que o 1, a gente acabou de falar que está perto do 10, que não interessa pra gente, que seria o 11, né? Terminado com 1. 11 vezes 11 é 121, então sobrou só o 19. Não fiz conta nenhuma, eu só fui pensando. Aí, o 19 é o meu candidato, não tenho certeza, aí você vai lá multiplicar, 19 vezes 19. Mas é uma estratégia você conhecer alguns números para você buscar o cara que está mais perto dele. Então, a raiz de 361, que é meu delta, vai ser 19, dividido por 2. Porque 2 vezes A, o A vale 1. Então, aqui, o meu x1, eu vou usar a soma primeiro. 1 mais 19, 20. 20 por 2, 10. E o meu x2, agora eu vou usar a subtração. 1 menos 19 vai dar 18 negativo. 18 dividido por 2 vai dar 9, mas ele tinha um sinal de menos. Beleza? Aí, olha os dois números que eu tinha que pensar se eu fosse fazer por soma e produto. Porque a multiplicação deles dá menos 90 e a soma deles dá 1.
que é o B sobre A. Mas eram uns números assim que pode ser que alguém se confundisse com isso. Eu acertei, graças a Deus. Não, amém. Aonde que é menos 1? Essa é a lógica, professor. Eu falei, 10 não deve ser uns 20 metros aí. Aí eu chutei. Tá. É menos 10 e 9, desculpa. É porque aqui é menos 1, não é 1. Então eu vou inverter os meus sinais. Ó, vou fazer de novo. 19 menos 1, 18. Agora ficou positivo, né? 18 por 2, 9. Vou fazer esse mais aqui. Menos 19 menos 1, menos 20. Menos 20 por 2, menos 10. Como eu esqueci o sinal aqui do menos 1, aí eu alterei a posição dos sinais aqui. Eu fiz errado. O certo é esse aí. Tá? Difícil? Tranquilo? Então tá. Já fizeram a segunda? Quanto que deu a 2? Pode falar. São duas raízes. Nós estamos falando de uma equação do segundo grau. Não, como assim 3 é a certa? Quais são as duas? Mas por que você falou só o 3? Não. Eu te perguntei qual eram as raízes. Aí você só falou assim para mim, 3. Por que você não falou menos 4? Menos 4 também é uma raiz. Tudo bem, mas toda vez que a gente estiver falando de equação do segundo grau, nós precisamos necessariamente de duas raízes. Naquele exercício que eu comecei explicando aqui na sala, momentaneamente eu excluí a parte negativa, porque para aquele exercício que ele estava falando de distância e de área, a parte negativa não me interessava. Não, menos 4 também. Se você pegar a sua expressão... Vamos lá. Eu entendi o que você falou e eu vou chegar nas raízes e vou substituir elas para você entender que também tem que dar com menos 4. Porque os dois são raízes. Ó, a soma do quadrado de um número, então um número ao quadrado, com o próprio número, é 12. Nós já adiantamos que essas raízes são 3 e menos 4. Beleza? 3 ao quadrado. 9 mais 3, 12. Menos 4 ao quadrado. 16. Porque menos com menos fica positivo. 4 vezes 4, 16. 16 menos 4, 12 também. Sua prova real aí falhou em algum momento. Beleza? Então vamos lá. Vou reorganizar esses termos aqui. X ao quadrado mais x menos 12. Uma dica que eu dou para você. Se você tem certeza de que tudo que você fez... Caiu? Se você tem certeza de tudo que você fez, as duas raízes elas vão satisfazer sua equação inicial. Elas têm que satisfazer sua equação inicial. Beleza? Então aqui é a minha expressão. Ó. X ao quadrado mais x menos 12 igual a 0. Vou calcular o delta. Quem que é o delta? B ao quadrado, então é 1 mais 48. Por que 1 mais 48? Estou fazendo direto, pessoal. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. Só que aí você não tem um menos lá do menos 4? Menos com menos, mais. Por isso que ficou mais 48. Então, meu delta vale 49. Bom, agora que eu sei que o delta vale 49, eu vou calcular o x. Menos b... Raiz de 49, que eu já não vou colocar isso, já vou colocar o resultado. Qual que é a raiz de 49? 7, perfeito. Dividido por 2. 2 vezes 1 é o próprio 2. Então, o meu x1, vamos pegar aqui, ó. Menos 1 menos 7, menos 8 por 2, menos 4. E o meu x2, 1 mais 7, menos 1 mais 7, 6. 6 por 2, 3. Acabou. Eu não vou nem testar essas raízes aqui, porque a gente já começou o exercício testando elas. Beleza? Alguém vai copiar isso aqui? Não, vou apagar o lado de lá, desculpa. O 1 eu posso, né? O primeiro. E aí eu vou passar mais um aqui, enquanto vocês copiam o segundo. Difícil. Eu acho que o exercício que vocês trouxeram aí hoje
dos terrenos aí é mais difícil do que esses dois que eu passei até agora. Porque elas têm que lembrar o conceito de área, de figuras planas, né? Mas também não era tão difícil. 3. Professor, Oi. então, tá muito claro, eu não consigo ler, não. Eu vou tentar apagar aqui. Coloca um pouco mais baixo. Eu também não gosto na hora que eu olho. Melhorou? Sim. Então vou deixar apagado. Obrigado. Pô, ficou ruim aqui? Beleza. Tá bom assim, apagado? Tá bom, tá de boa. Fechou. Por mim, tá de boa. Vixe, meu note desligou. Peraí. Entrou em stand-by. Eu vou até a hora que o tempo não me deixar mais, que eu já me perdi no horário. Ixi, dá tempo de fazer uns 15 exercícios ainda. Ô, professor, Até 4 horas, temos mais 10 minutos. professor, Oi. naquele delta ali, por que ficou mais? Porque a expressão do meu delta, vou escrever aqui no canto, tá? Ó, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Perfeito? O b ao quadrado, eu estou olhando essa expressão aqui, ó. O b ao quadrado vale 1 ao quadrado. Aí eu tenho um menos, que já é da minha expressão do delta, meu a vale 1, e o meu c também é negativo, ele vale menos 12. Então esse menos do 4 aqui, eles estão multiplicando, ó. Então esse menos com esse menos do 12, ele virou um positivo. 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 12, 48. Por isso que ficou mais 48, e meu delta resultou em 49. Beleza? Beleza. Professor, Oi. eu posso resolver a 3 por soma e produto? Pode. De novo, quem se sentir à vontade com soma e produto pode fazer uso da ferramenta. Tá? Hoje eu fiz a escolha de resolver tudo pelo delta, então eu vou resolver a 3 por delta também. Mas nada impede vocês de fazerem por soma e produto. Beleza? Beleza, obrigado. Só precisamos chegar nos mesmos resultados, né? Independente do método, a resposta é uma só. A 3? Você achou mais fácil? Dá? Vamos tentar fazer por soma e produto, então. Tá todo mundo pedindo soma e produto? Vamos fazer a 3 por soma e produto. Vou escrever a expressão de forma inicial. Então, o quadrado... Ele já vai falar que é o quadrado de um número, já estou adiantando. O quadrado menos o dobro de um número é igual a menos 1. Então, vamos arrumar isso aqui. X ao quadrado menos 2x mais 1 é igual a 0. Primeira pergunta, todo mundo chegou nessa expressão? Porque se alguém chegou em alguma expressão distinta, a gente vai ter resultados diferentes aí. Então vamos lá, soma, vou escrever a expressão para não esquecer, menos b sobre a. Então aqui a minha soma vai ser 2, porque menos com menos 2 vai ficar 2 positivo.
Eu nem vou dividir por A, porque o A vale 1, não estou nem anunciando essa divisão. E o produto, que é C sobre A, vai valer 1. Quais dois números que eu somo dá 2 e que eu multiplico dá 1? Um duas vezes, né? Por quê? Se vocês forem calcular o delta nessa expressão, vocês vão ver que o seu delta vai ser igual a 0. Tá? Seu delta vai ser igual a 0. Pelo fato do delta ser igual a 0, nós vamos ter duas raízes reais e iguais. Então aqui, quem eu procuro, o meu x1 vai ser igual ao meu x2, que vai ser igual a 1. Soma, o x1 vale 1, o x2 vale 1. 1 mais 1, 2. 1 vezes 1, 1. Tá? Como o nosso tempo está ficando escasso agora, quem não entendeu porque isso aqui deu 1, passa pelo método do delta, que é o Bhaskara, que é o objetivo da aula, usar Bhaskara. E aí vocês vão chegar que o seu delta é 0, e aí vocês vão chegar em algo desse tipo assim no final, ó. O x vai ser igual a 2 mais ou menos 0 dividido por 2. Que dá 1. Se você só... Ó, vamos fazer o x1. 2 mais 0. 2. Dividido por 2, 1. Vamos fazer o x2. 2 menos 0. 2 também. Dividido por 2, 1. Então, o x1 é igual ao x2, que ambos são iguais a 1. Entendeu o que eu fiz? Que eu fiz direto ali na soma e no produto? Né? Toda vez que seu delta for nulo, você vai ter uma raiz dupla. A gente chama de raiz dupla, ela vai se repetir. Perfeito? Pessoal, nós temos mais alguns minutinhos, então eu vou deixar aberto para dúvida, não vai dar tempo. Alguma pergunta caso vocês tenham? Chegou no 8. Não, você fez alguma coisa errada. É menos b ao quadrado, menos 4, vezes o a. Seu a não é negativo. Seu a é positivo. Então aqui não vai dar 4 mais 4, vai dar 4 menos 4. Mas aí então vai dar 0, então. Vai dar 0, esse exercício aqui que eu falei para vocês, que vai dar o delta do 0. Aí, Você entendeu que aqui não é menos, é mais? Como você mudou um sinal, você mudou o sinal da sua resposta. Coloca um mais aqui e faz a multiplicação do sinal de novo. Mas aí como dá 0, aqui... Delta é 0, raiz de 0. Aí você vai continuar a sua mesma expressão aqui, só que aqui no lugar do 8 você vai ter raiz quadrada de 0. Que número multiplicado por ele mesmo que dá 0? 0. Raiz quadrada de 0 é 0. Aí você vai cair nisso aqui, ó. Exatamente nessa parte aqui, ó. Tranquilo? Pessoal que está em casa, estou encerrando a minha aula por hoje, tá? Prazer tê-los você aqui na aula. Qualquer dúvida, vocês vão perguntando. Na verdade, temos mais 1 minuto. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Eu acho que eu não tenho nenhuma dúvida, não. Eu tô de boa também, professor. Obrigada. Nenhuma dúvida, obrigada. Eu falei tchau, a Camila e a Maria já vazaram da aula, hein? Povo rápido. Valeu, beleza, então. Falou. Tchau, tchau. Vocês param de falar palavrão aí que tá todo mundo ouvindo aqui, hein? Eu tô Não falando estamos palavrão. falando, não. Tá de boa. Não é assim, não. Tá de boa, tá tranquilo. Aham. Tchau, tchau. Já pode sair? Não sei, mas eu vou ficar um pouquinho aqui. Pode ficar à vontade. Vou ficar mais 1 minuto.